Diz amém. Amém. Glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor, meu amado, com a salva de palma. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer que Ele está aqui antes mesmo da gente chegar. Amém? Eu sei que a gente também vem para a igreja por causa dos irmãos, por causa do relacionamento, mas o principal é por causa de Jesus. O principal é pela presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não temos nada, porque tudo vem dEle, e tudo é para Ele, tudo é por Ele, não tem para onde a gente ir a não ser o Senhor. O Senhor é o melhor lugar para nós estarmos. E hoje eu tenho uma palavra aqui para a sua vida, uma palavra para o seu coração. O título é: Estar alinhado com Deus me leva a ter sucesso. Você pode dizer isso comigo? Estar alinhado com Deus me leva a ter sucesso. Ou seja, o meu sucesso depende de eu estar alinhado com a vontade de Deus. Então, a pergunta é: será que os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus planos, os meus projetos estão alinhados com os projetos e os planos de Deus? Essa é uma pergunta, e ela é uma pergunta retórica, porque é uma coisa individual entre você e Deus, não é entre eu e você. Porque nós, quando estivermos diante de Deus, iremos prestar conta da nossa vida. Nós iremos prestar conta da vida do outro, do que o outro pensou, do que o outro fez, do que o outro deixou de fazer. E muitas vezes, numa casa, numa organização, em um ministério, nós vemos que muitas vezes as pessoas colocam a culpa nos outros. Quando algo dá errado, a primeira coisa que o ser humano normal faz foi por causa dele, foi por causa do que ele fez, foi por causa do que o outro pensou. Então, muitas vezes nós colocamos a situação da nossa vida sempre a detrimento do outro. Nunca é porque eu deixei de fazer, ou eu não protegi como deveria proteger, ou eu não levei a sério como deveria ter levado, ou eu não me empenhei como deveria ter me empenhado. E isso é para o ser humano normal. Mas eu creio que aqui nessa noite não tem seres humanos normais. Aqui tem seres humanos sobrenaturais. Seres humanos que estão aprendendo a ser uma nova criatura em Deus. Que ao invés de colocar culpa no outro, está começando a olhar para você. Porque está lendo a Bíblia, porque está orando, porque o Espírito Santo de Deus já habita em você e te convence, te conduz do pecado, da justiça e do juízo. E Ele quer que o plano dele, o projeto dele possa florescer na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua história. Porque o primeiro ponto que eu tenho já para começar a falar é que Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto para ti. Só que esse projeto que Deus tem, é preciso a gente primeiro conhecer e depois nos apropriarmos dele, para que nós possamos lutar, para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos nos proteger, para não deixar o inimigo entrar. Cutuca a pessoa que está ao teu lado aí, me ajuda a pregar e diz assim: não deixa o inimigo entrar, meu irmão. Porque o inimigo está só buscando uma brecha, querido. Ele só quer uma brecha, ele não quer mais nada. Ele quer só que eu dê espaço. E na hora que eu der espaço, ele entra. Ele não pede por favor, ele não pede com licença. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas um culto não se trata dele, porque a gente já sabe o que aconteceu com ele, amém? Nós já sabemos quem nós somos em Deus, amém? E nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado. E o nosso Deus já venceu o nosso inimigo. E se Ele já venceu o nosso inimigo, nós também venceremos.
Nós já somos mais do que vencedores, mas mesmo assim precisamos ter cuidado. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz: cuidado, santidade. Fica esperto, santidade. Porque embora ele derrotado, mas ele continua perturbando, viu? Em Gênesis 9, no versículo 24, 25 e acredito que o 26, ele vai falar sobre uma história muito conhecida, que é a história de Noé. E Noé tem uma família, e essa família entra na arca. E Deus protege essa família, Deus escolhe essa família em um momento onde o mundo estava totalmente conturbado, onde o mundo estava totalmente alheio às coisas de Deus, onde os homens só pensavam em si mesmos, onde os homens só tinham ouvidos para os seus projetos, para os seus planos, para os seus sonhos e para os prazeres da sua carne, mas os homens não queriam mais saber de Deus, e os seus corações estavam endurecidos, e Deus olha naquele lugar, na terra por inteiro, e vê Noé. E eu espero e eu oro para que quando Deus olhe para a terra, não apenas ache uma vida, mas Ele ache cada família que está aqui essa noite, que Ele possa olhar e ver, ali tem alguém ainda que quer a minha voz, ali tem alguém que valoriza a minha palavra, ali ainda tem uma família que ora, que me busca, que está querendo ser alinhado comigo, que está buscando a minha presença e sabe que o que eu tenho é poderoso e valioso para vocês. Deus tem um projeto para você, e em Gênesis 9, ele vai dizer: e despertou Noé de seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Amém? Esse cenário que nós estamos aqui lendo é pós-dilúvio. Deus faz com que as águas baixem, Deus faz com que os animais saiam da arca, Deus coloca a família de Noé agora numa terra totalmente inexplorada, porque Deus havia agora construído não só um jardim pequeno, mas agora era toda a terra que precisava ser povoada novamente. E Deus, ele vai falar algo para Noé e vai dizer: Noé, eu quero que você multiplique, eu quero que você cresça, eu quero que você domine sobre todas as coisas. É como se Deus estivesse ali novamente falando para Noé aquilo que ele falou para Adão. Lembram na criação, quando ele cria o homem, ele diz: domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a terra, está tudo debaixo do seu domínio. A mesma coisa ele faz agora com Noé, assim como ele também faz comigo e com você. Assim, quando assumimos um lugar no reino de Deus, assim, quando nós encontramos e ouvimos a voz de Jesus e nos tornando filhos de Deus e herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele está justamente nos dando autoridade, nos trazendo domínio sobre aquilo que é nosso. Então, nós devemos governar. Nós não devemos ser governados, nós devemos governar, e esse governo está para todos. Mas existe algo aqui nesse versículo que eu acho interessante, é que ele diz o seguinte: o filho mais novo viu o seu pai
numa situação difícil. E geralmente, se nós olharmos esse texto, nós vamos ver que Deus está formando toda a conjuntura de um sistema que vem se repetindo. Sem, a palavra sem quer dizer semita. E semita vai dar lugar à origem dos judeus. E por isso que quando nós falamos sobre o antissemitismo, né, que é a perseguição ao povo judeu, você vai usar a palavra semita, porque vem de sem. Então sem dá origem às tribos que são os hebreus, os judeus, sem. E Cã, ele também é um filho mais novo, mas ele também dá origem a tribos. E ele também tem a sua importância dentro dessa casa. Jafé é expansão, multiplicação. Lembram quando Jacó, ele vai ali, José chega para ele, levando seus filhos, Benjamim e Efraim, e ali ele troca as mãos e diz assim, e ele começa a contar a história dizendo, Deus prometeu a Abraão que seria numerosa a nossa descendência, que ele iria multiplicar a nossa descendência, e aí ele inverte ali as mãos, porque Manassés significava Deus me fez esquecer, e Deus não quer que você esqueça. Sacode a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus não quer que você esqueça as promessas dele para você. Deus tem promessas para ti, meu amado. Deus, ele entende que Deus não quer que nós nos esqueçamos das suas promessas, mas a promessa era de multiplicação, e por isso que ele abençoou Efraim. E Efraim é como se fosse tido na literatura bíblica como um exemplo, uma tipificação de nós hoje, os gentios, aqueles que não são judeus, mas são enxertados na videira, aqueles que não receberam os oráculos de Deus, mas têm a permissão de Deus para habitar junto com o seu povo, aqueles que pela fé se tornam filhos de Deus, adotivos por Deus, não porque receberam de Deus a primazia, mas porque escolheram ser de Deus, sabendo que Deus tem um projeto para mim e para você, e deixaram tudo, porque sabiam do tesouro que era obedecer e seguir a Deus. Quando Jafé e Noé ali vai abençoar e vai dizer assim, Sem, você liderará, Cã, você será servo, Jafé, você morará com Sem, e também Cã será seu servo. Deus está ali estabelecendo algo, Deus está estabelecendo uma hierarquia, Deus está ali colocando ordem nas coisas. O problema é que quando fala sobre Noé amaldiçoou, dizendo, Cã, você vai ser servo de Sem e de Jafé. Eu fiquei me perguntando, desde quando servir é maldição? Desde quando servir ficou como sinônimo de maldição? Se Jesus diz, maior é aquele que serve, maior é aquele que serve. Se eu deixei o céu, me fiz carne para servir, eu como Deus estou servindo a todos, para que eu possa ser colocado como o maior de todos. Então, desde quando servir é maldição? Servir a Deus não é maldição.
Mas servir ao diabo é maldição. Servir ao pecado é maldição. Estar escravo é maldição. Mas servir a Deus é alegria. Nos dá contento e esperança de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que criou todas as coisas e que tem um projeto, um propósito para mim. E quando nós estamos para servir a Deus, nós temos que ter cuidado, porque é aí onde o inimigo entra. Vejam, se Cã deveria servir Sem e Jafé, o que é que acontece no texto seguinte? Lá em Gênesis, no capítulo 10, se eu não me engano, ele vai falar no versículo 8 e diz assim: Cuxi era descendente de Cã, e ele gera a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná, Síria. Aqui vai dar origem a Nínive, vai dar origem a Babilônia, vai dar origem a muitas coisas que serão abomináveis para Deus, por causa da desobediência. Diga comigo, desobediência. Quando Deus coloca uma hierarquia, amados, é para que haja um governo. Quando Deus estabelece uma hierarquia, é para que haja paz. Quando Deus estabelece uma estrutura de comando, onde Ele coloca alguém sobre outras pessoas, não está dizendo que o líder é melhor do que o liderado, mas é para que haja harmonia, é para que haja uma só voz, é para que haja um só projeto, uma só visão, porque não podemos ter muitas visões, muitas vozes, muitas direções para ir, porque senão ninguém vai para canto nenhum. Babel, Babilônia. Você vai ver que Nimrod, um importante caçador diante do Senhor, começou a ser poderoso. Aquele homem começou, aquele que era para ser servo, começou a querer governar. Aquele que era para estar debaixo de uma submissão, de uma visão de Deus, de algo que Deus havia determinado para ele fazer. Ele começou agora, através de uma visão, através de algo que o inimigo implantou no coração dele, a querer governar. Tem algum problema em governar? Não, mas ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para servir. Só que eu posso até ver o inimigo chegando no coração dele. Tu é forte, tu é fera, Nimrod, tu se garante demais. Veja, quando você caça, você consegue fazer tantas coisas legais e bonitas. Quem disse que você era para ser servo? Constrói uma torre, Nimrod. Constrói uma torre até o céu. E o projeto é lindo. E ele diz: até o céu, Nimrod. Reúne todo mundo, Nimrod. Todo mundo ficar juntinho. E vocês vão construir até o céu, Nimrod. Imagina o que vão dizer. É para o céu. E eu quero dizer para você, meu amado, que nem todo que é grande diante de Deus é aceito por Deus. Nem tudo aquele que parece ser grande, que vem com projetos grandes, poderosos, bonitos, está dizendo que está sendo aprovado por Deus. Porque aquele que Deus colocou para governar,
de um jeito ou de outro ele vai governar. Aquele que Deus constituiu para servir, de um jeito ou de outro ele vai servir. Se vai servir por bem, serve. Se vai servir por mal, pé no lombo. Mas a vontade de Deus, ela vai permanecer. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquele que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida, vai acontecer. O diabo fez com que Nimrod, que era Canaã, olha que nome lindo, Canaã, a terra prometida. Diga para você que está ao teu lado aí, Canaã, a terra prometida. A terra que mana leite e mel, uma terra próspera, uma terra poderosa. E eu quero dizer para você, meu amado, que você é essa terra poderosa. Você é essa terra que tem potencial para dar leite e mel. Você é essa terra que vai produzir frutos poderosos. Só tem que ter cuidado, meu amado, para não se colocar na vontade de Deus. Veja que mais na frente, você vai ver que eles começam a construir. E aquilo que Deus estabeleceu estava ficando para fora. Só que Deus vem e intervém e diz o seguinte: desçam lá e confunda todo mundo. Porque o que eu planejei é que Sem governe, Jafé more com Sem e que Cã seja servo. E o que Cã planejou, por mais bonitinho que seja, mas não é a minha vontade. E vai cair por terra. E Deus mandou uma confusão gigante. Porque, amados, é no caos que Deus começa a organizar as coisas. Deus não começa a organizar as coisas nas coisas organizadas, não, amado, é no caos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não existia nada a não ser caos. E Deus começou a fazer do nada aquilo tudo que precisava ser feito perfeito. Porque Ele começa a fazer e colocar as coisas nos cantos certos. E é no meio do caos que Ele faz isso. Só que aqueles que têm a sensibilidade e ouvem a voz de Deus, eles começam a ver e a dizer o seguinte: Senhor, eu estou percebendo que tem um caos aqui. E se tem um caos aqui, tem alguma coisa que não está certa. E aí ele, ao invés de ele continuar imprimindo o seu ritmo, ele recua. Para que ele possa se colocar numa posição de que Deus olhe e diga: ele chegou na posição dele, então pronto, então está organizado. Mas aquele homem continuava a querer fazer, e o espírito maligno continuava na descendência de Cã, embora fosse alguém abençoado por Deus, e que Deus tivesse um projeto bonito para ele, porque Deus havia prometido aquela terra para os seus. Sim ou não? Onde era a terra prometida? Diga comigo, Canaã. Só que agora os descendentes de Canaã queriam fazer algo que não era o que Deus havia dito para eles. Mas o que Deus tinha para eles era poderoso. Mas eles não queriam. Eles queriam o que Deus não tinha dito para eles. Eles queriam governar. Mas eles eram para ser servo. E o servo ali era para ser o quê? Submetidos. Submissos. Que é submisso? Está debaixo da mesma missão. Não quer dizer menor, não quer dizer maior, quer dizer que no canto certo,
do jeito certo, na posição certa, na visão certa, na humildade certa, colocando as suas vontades, colocando a sua vida à disposição de Deus, Deus iria cumprir todo aquilo que Deus tinha na vida dele. E Deus diz para aquele povo, olha, você vai ver Deus falando para Abraão, depois que Deus elimina todas aquelas coisas e dispersa os homens pelo planeta Terra, porque Deus disse, ide e vão para todos os lados, mas o inimigo tinha dito, não, junta, fica todo mundo aqui, vamos construir uma torre para o céu. E Deus espalha todo mundo, de acordo com a vontade dele. Mas na frente Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão é descendente de quem? Sem. Abraão é descendente de Sem. E aquele que Deus fez para governar, vai governar. E aí Deus chama Abraão e diz, Abraão, tu vai para uma terra. Que terra é essa? Canaã. A terra prometida. A terra prometida. E eu fico imaginando, amados, aquela terra que era para manar leite e mel. Quando aqueles homens, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem José, Moisés, depois de Moisés, a escravidão. Aí sai ali da escravidão, Moisés tira o povo, leva Josué, vai com os espias, vai espiar que terra? Canaã. E lá ele vê o quê? Gigantes, trouxeram frutas grandes, coisas enormes, cidades fortificadas. E Deus diz, não tema, ser forte e corajoso. Aquilo que eu te prometi, eu vou te dar. Simplesmente vai. Só que não precisava ter derramamento de sangue, mas a desobediência fez com que, ao invés de manar leite e mel, manassem guerras, manassem feridas, cidades fossem devastadas, porque aquele que é humilhado é exaltado. Mas aquele que é exaltado será humilhado. Porque grande dura coisa é ir contra o Senhor dos exércitos. Dura coisa é ficar para deixar a mão pesada do Senhor cair sobre você. Não podemos nos colocar contra o projeto de Deus. Não podemos nos colocar por mais bonita que venha a ideia no nosso coração. Nós não vamos conseguir mudar a trajetória que Deus tem para o seu povo, para a igreja. Por mais bonito seja o nosso plano, o nosso projeto. Nós precisamos olhar para nós e ver, Senhor, eu quero é só servir. Porque o que importa, Senhor, é eu estar já no teu reino. Porque eu não mereço estar no teu reino, mas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu chamado, porque o Senhor me escolheu. Se é na portaria, eu quero estar na portaria, Senhor. Se é na escolinha, eu quero estar na escolinha. Se é pegando aqui o dízimo, eu quero estar nesse negócio. Se é louvando, eu também quero. Se é pregando, eu quero. Não existe ninguém maior no reino de Deus. Só Ele é digno, só Ele é o maior, só Ele é o melhor, só Ele é a honra, só Ele é a glória. O resto é resto. O resto é resto. O problema é que muitas vezes nós somos conduzidos. E quantas casas estão hoje divididas? Quantas empresas estão hoje divididas? Porque não estão sabendo lidar com a estrutura que Deus mandou. Se nós observarmos as estruturas, nós vamos ver repetições que Deus vai fazendo.
E essas repetições são para que haja harmonia, para que haja um fluxo, para que haja algo de Deus acontecendo naturalmente. Você vai ver homens e mulheres como Nimrod, que se esforçam, que ganham terreno, que ganham força, que ganham poder, mas não são aceitos por Deus. E você vai ver homens pequenos como Davi, que está lá excluído, jogado, cuidando das ovelhinhas, aparentemente não serve para nada. Mas Deus diz: os homens olham o exterior, mas eu não vejo como os homens vê. Eu olho o coração dos homens, eu sei a intenção de cada um, e por isso eu governo. E eu ponho quem quiser no reinado, e eu tiro o reinado de quem eu quiser. E é na hora que Ele quer, e é do jeito que Ele quer. E não adianta se estribuchar. Por isso que Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quanto que nós estamos sacrificando na nossa casa? Porque mulheres não querem assumir os seus postos. Porque homens estão deixando mulheres assumir os postos que não são delas. Quanto estamos sofrendo nas nossas empresas, porque no chão da fábrica trabalhadores estão fazendo motim contra a liderança, e os líderes estão deixando isso acontecer por fraqueza, por medo ou por ausência. E eu vim essa noite aqui, meu amado, para dizer: assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar, assuma o seu papel, para que haja harmonia na sua casa. E a minha oração essa noite, amados, é que essa palavra ela possa vir no seu coração e possa ter um espaço para o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração essa noite, para que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar aonde você precisa melhorar, aonde você precisa fazer, de onde você precisa sair, de onde era para você estar, para que você possa dizer: Senhor, eu tenho andado com essas ideias, mas eu sei e eu entendo que não é para eu estar aqui, e eu quero sair desse lugar e assumir o meu lugar. Eu oro para que você possa abrir os seus olhos espirituais essa noite, e que possa se submeter a quem precisa se submeter, mas que você possa liderar no papel que você foi chamado para liderar, mas que você possa fazer aquilo que você foi chamado para fazer, para que a paz venha reinar na sua casa, para que a paz venha reinar no seu ministério, para a paz vir reinar na sua empresa, no seu bairro, aonde você estiver, para que o Espírito de Deus possa pegar você pela mão, chacoalhar você, aí você não ficar esperando que os problemas venham, que a morte chegue, que a doença chegue, ou que outra coisa venha, mas que você se levante com ousadia para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer o que precisa ser feito. Senhor, eis-me aqui, eu preciso ficar no lugar que eu fui chamado para estar. Muitas pessoas querem assumir porque vê a brecha. Ah não, o líder era para fazer isso, ele não faz, então eu vou fazer. Será que é isso que Deus está dizendo para fazer? Ah não, meu marido não faz, então eu vou fazer. É assim que a Escritura tem ensinado. O marido: ah não, estou de saco cheio, então não vou, estou nem aí, eu vou deixar a pessoa liderar. É por isso que está um caos, amado. É por isso que está um caos. E a maior virtude que nós temos que ter é saber se posicionar. Saber se posicionar e aprender a esperar. Porque a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, é por obediência. Não é pelo tanto eu falar ou tanto eu gritar, tentando mostrar algo,
mas é por obediência. E uma coisa que eu sei é que o tempo vai mostrar, o tempo vai revelar as próprias dificuldades das coisas que aqueles que foram chamados para liderar conseguiriam suportar, mas os que não são, não conseguem. Por isso que você vai ver divisão, facção, você vai ter problemas, muitas vozes, muitas visões dentro de tantos lares, dentro de tantas instituições, por causa da falta de liderança, falta de posicionamento, falta de submissão, falta de entendimento do que Deus quer. Por isso que a Bíblia quer que eu e você possamos nos sujeitar. Ele diz: sujeitai-vos, sujeitai-vos, se sujeitem, e eu me chegarei a vocês. Sem a promessa de Deus, meu amado, nós não podemos fazer nada. Jesus diz: sem mim, vocês não podem nada. Nós não temos controle do tempo, nós não temos controle de nada. Quem tem o controle das coisas é Deus. Se hoje eu estou com bens, amanhã eu posso amanhecer sem nada. Porque basta só o coração parar, basta só o pulmão parar, acabou-se. Ninguém tem nada. E às vezes a gente quer ficar controlando as coisas. Saia do controle, meu querido. Saia do controle, deixe Deus controlar a sua vida. Assuma o seu papel de pai, assuma o seu papel de marido, assuma o seu papel de esposa, assuma o seu papel de líder, assuma o seu papel de liderado. E a função que te derem, faça bem feito, faça como para com Deus, faça como para o Senhor, e Ele vai te glorificar, porque a promessa de Deus na tua vida é gloriosa. Não tem ninguém maior, não é líder, não é subordinado. Todos são filhos de Deus. E só existe alguém que foi designado para ser maior de todos: Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno. Que nós possamos, nessa noite, dizer: Senhor, o que Tu tens para mim? O que é que o Senhor tem me pedido que eu não tenho feito? Porque eu tenho projetos, eu tenho tentado implantar o meu projeto, mas eu quero saber qual é o Teu projeto, Senhor. Porque eu não quero ser como Nimrod, que vai conquistar, mesmo que com a fala bonita, mesmo que um plano bonito, construir até o céu. Mas eu não quero ser alguém poderoso que não é aceito por Deus, porque é preferível ser pequeno e ser reconhecido por Deus e ser grande no céu. É preferível ser o zelador e ser alguém que está fazendo o que Deus chamou, do que ser alguém que está com o microfone sem o chamado e sem a autorização de Deus. É muito preferível, dentro da nossa casa, nós estarmos submissos à estrutura que Deus deixou, e dizendo: Senhor, eu estou na posição certa, agora age, Deus. Senhor, eu estou na posição certa, agora é contigo, Jesus. Na sua empresa você não pode deixar as pessoas liderarem, porque a visão é sua, a responsabilidade é sua. Se você deixar as pessoas que não foram chamadas para liderar, a sua empresa vai fechar, a sua empresa vai quebrar. Porque existem regras, existem princípios, existem ordens que nós precisamos obedecer. E essa noite eu quero fazer 2 orações. Eu queria te convidar para ficar em pé.